Tá. Não, eu só queria dizer o seguinte, bom, boa noite a todos vocês, obrigado aí, professor Márcio, pela possibilidade, pelo espaço, pelo convite, a todos os produtores também, e obrigado, muito obrigado pela Patrícia Schober é a nossa, ela é especialista na legislação de bebidas, né, ela estava comentando agora há pouco, trabalha há mais de 13 anos com isso, mas ela também é a chefe da Ultra Campinas, da Unidade Técnica Regional Agrícola aqui de Campinas, que é a nossa base, onde eu pertenço administrativamente à Ultra Campinas, apesar de ficar lotado em Piracicaba. Então, Patrícia, obrigado pela disponibilidade, obrigado pela pronta aceita aí de participar da reunião e destrinchar um pouco dessa questão aí da legislação. E a vocês, né, que têm a disponibilidade de estar aí, depois de um dia todo de trabalho, participando ainda, né, mais um expediente aí. Só complementando, né, nós estamos, a associação está sendo formada como um dos objetivos, a obtenção do selo de indicação geográfica da cachaça do Circuito das Águas Paulista. E nessa busca pelo selo, nessa caminhada pelo selo, a gente tem visto em quase todas as IGs, né, que nós trabalhamos no Brasil todo, as equipes trabalham em cada superintendência, em cada estado, a gente vê que nessa caminhada, o que em economia a gente chama de externalidades, né? Então, muitas outras coisas positivas acontecem, além do selo em si, né? Além somente da busca pelo selo da indicação geográfica, muitas outras coisas ligadas ao associativismo ocorrem. E uma delas é o objeto desse nosso bate-papo de hoje, né, que é entender um pouco melhor da legislação e, eventualmente, aqueles que ainda não estão totalmente aderidos aí à legislação passarem a ficar com o seu registro, com o estabelecimento, os produtos, né. Então, basicamente é isso, né, professor Márcio? Agradeço ao Instituto Federal pela força, o SEBRAE que tem feito esse trabalho conjunto, as nossas instituições estão perfeitamente alinhadas, né, nesse trabalho, juntamente com vocês, produtores, que são os grandes protagonistas desse negócio. Aquela hora que eu desliguei minha câmera, eu fui buscar isso aqui, ó. Então, essa é uma cachaça de Paraty, que foi falada hoje no grupo, né, e ela tem o selo de indicação geográfica desde 2013, se não me engano, e essa estou esperando para abrir agora nesse final de ano aí. Então é isso, o objetivo, além de tudo, é ter o selo de indicação. Mas era isso aí. Obrigado e vamos ao nosso bate-papo. Então, boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de poder dividir com vocês, né, algum conhecimento com relação a essa questão da legislação pertinente ao registro de estabelecimento de produto, né, no caso da cachaça. E agradeço a você, Mitidieri, pela apresentação, Márcio. E aí eu acho que a gente podia começar, né, colocando algumas informações a respeito de padrão de identidade e qualidade, das normas legais envolvidas, né, nesse processo todo de obrigatoriedade de registro dos estabelecimentos e dos produtos, e os procedimentos também, né, porque, assim, para que vocês tenham a compreensão de que o acesso às normas e ao Ministério da Agricultura, como produtores, ele não é uma coisa tão complexa, embora a legislação seja complexa pelo assunto em si, né? Então, é um assunto cheio de detalhes, tem um monte de detalhes, mas essa questão da legislação, ela vai ajudar a regular o mercado, né? Protegendo o consumidor, trazendo essa qualidade para o produto. E aí a gente vai conversar um pouquinho de toda essa questão, né, envolvida no registro de estabelecimento de produtos
e de produtos, né? Porque a cachaça ela pode ter, são vários produtos, né? Em função da identidade deles, da denominação e da associação com as marcas, para que vocês façam a constituição aí desse associativismo da melhor forma possível. Tá? E você ia compartilhar também a questão do curso da Enagro? Vou. Né, então, o que acontece? A Enagro, ela promove cursos que são destinados ao público, a gente tem destinado ao público interno e externo. Eu vou tentar colocar aqui no slide específico da Enagro para vocês terem conhecimento do curso que é oferecido, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui. E direto para a parte do curso. Cerebral, visionário, Só um atemporal. Tem mais pessoas interessadas então, no assunto. Então, esse webinar, ele vai falar do lançamento desses cursos que são destinados a produtores, tá? Eu não sei se vocês ainda não compartilhou. Acessar. Não compartilhei, não. Tá? Então, só um minuto. Agora acho que está chegando. Isso. Só que está em várias páginas, Patrícia. Só que está na tela infinita, porque você está compartilhando a sua área de trabalho. Tá. Deixa eu ver como é que eu vou parar de compartilhar. Isso. No compartilhar, você tem duas opções. Tá. Se você compartilhar a tela inteira, ele vai compartilhar a tela do computador. Se for uma guia, você pode, do próprio Chrome, você pode ser pela guia. Aí só escolher qual é a guia. Tá. Então, eu vou compartilhar agora o webinar que trata do lançamento desses cursos. Deixa eu colocar aqui para vocês antes os cursos que estão sendo... Deixa eu ver aqui... porque assim, a gente tem... São 3 cursos, tá? Um de registro de boas práticas... Um que trata de registro, boas práticas de fabricação, rotulagem, vinhos e derivados da uva do vinho. Aí outro que trata de certificação da exportação de bebidas e o outro de importação, tá? De bebidas, vinhos e derivados da uva do vinho. Eu vou colocar aqui o webinar, que depois eu vou disponibilizar aqui para vocês terem acesso depois. Então, eu vou adiantar um pouquinho o vídeo só para... por questão do tempo mesmo, tá bom? Vou chamar, então, para dar as boas-vindas a nós, para compor a... Agora sim. Perfeito. Vocês estão... Bom, pessoal. Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. São 3 cursos que a gente está inaugurando hoje no portal AVA da Enagro, e de amplo acesso para público externo e interno do mapa. E ele é voltado, de fato, principalmente para o público externo. Né? Ele é bastante interessante para quem está se registrando no mapa ou para quem já tem registro. Né? Então, é bem interessante mesmo as assuntos que são abordados em cada um dos cursos. O primeiro curso que a gente fala, ele tem uma numeração específica lá no AVA Enagro, ele é
Oi, Márcio. Você pode fechar o seu microfone a Posso. hora que for da guia, porque ele está dando eco da sala. Tá. E pode dar o play. 4230, o final dele, vocês vão ter o link depois de acesso. Ele é voltado para produtores de bebidas, para os futuros produtores de bebidas também, né? Para aquele pessoal que está pensando em empreender nessa área de vinhos e bebidas, consultores, responsáveis técnicos, alunos, pessoas recém-formadas, né? Em determinadas carreiras, em determinadas profissões que podem atuar como responsável técnico de indústria de bebidas, servidores da casa, e de órgãos estaduais. Então, é um público bem amplo que consegue ser abarcado por esse curso, né? São 8 horas e meia de treinamento e são abordados diversos assuntos. O primeiro módulo, por exemplo, fala de boas práticas de fabricação. Os nossos auditores, eles abrem a nossa Instrução Normativa 5 de 2000 e detalham, né, cada particularidade da norma em vídeos EAD, muito interessante. O módulo 2 fala de registro de estabelecimento, nas diversas modalidades, para todos os tipos de estabelecimento. São 4 diferentes tipos de estabelecimentos, com documentação diferenciada, com alguma diferenciação no sistema. E não falam apenas da documentação, mas sim o passo a passo dentro do sistema de registro, para que se consiga, de fato, efetuar ali a solicitação de registro de estabelecimento. Da mesma forma, nesse módulo, também é falado como fazer uma alteração de registro no nosso sistema, e daí já abrange, né, o assunto se expande, não só para quem está se registrando, mas para quem hoje é registrado. Então, esse pessoal vai ter uma ajuda melhor, né, maior na hora de fazer as suas alterações de registro, cancelamento de atividade, tudo isso é detalhado no curso. O módulo 3, voltar aí sim para quem já está registrado, né, ele é voltado especificamente para registro do produto, que é uma consequência do registro de estabelecimento, né? Pode solicitar registro de produto quem já está registrado como estabelecimento no mapa. Então, essas empresas que já estão registradas vão, assistindo esse módulo 3, vão poder saber as particularidades do sistema para o registro de uma determinada categoria de produto. Então, para registrar vinhos, por exemplo, tem vários macetes ali. E é interessante que os nossos auditores, eles vão na fonte da informação, eles vão no cartilhão de bebidas, eles vão nas normas específicas, trazem essa informação, eles abrem os 2 documentos, né? Eles abrem o sistema de registro e a norma que fala, e vão falando, olha, nesse campo você tem que seguir esse passo, onde que você tem que olhar no cartilhão de bebidas, né? Na norma interna de POB 01, o detalhamento, por exemplo, da denominação, do registro. Então, é muito interessante. Módulo 4, rotulagem de bebidas. A gente sabe que esse tipo de curso ele é até vendido, né, por muitas consultorias, e aqui vocês vão ter, justamente na visão do mapa, né, o que é fiscalizado na rotulagem de bebidas. Então, é uma fonte genuína de informação. E dentro desse módulo, quem tiver inscrito vai ter contato não só com essas videoaulas, mas também vai poder baixar as listas de verificação exclusivas para algumas categorias de bebidas. Tem genérico para todas as bebidas e algumas específicas, como cachaça, né, destilados de maneira geral, por exemplo, é uma que tem uma lista de verificação exclusiva. Então, é bastante interessante ter acesso a essas listas, né? É um checklist de rotulagem, na verdade, que está disponível ali junto com o curso. O curso 2, voltados especialmente para os exportadores de bebidas, né? O foco é quem já exporta, aqueles produtores nacionais que têm a intenção de exportar, e também, da mesma forma, despachantes, aduaneiros, consultores, responsáveis técnicos, né? Quem lida no dia a dia ali com exportação de bebidas. 4 horas de carga horária e
aborda o quê? Módulo 1, legislação, documentação, exigências, tipos de certificados. É bastante interessante saber as diferenças dos diferentes tipos de certificado que o MAPA emite, né, mediante a solicitação do exportador, para uma exportação de bebidas. Tudo isso vai estar bem detalhado no módulo 1. O módulo 2 é o sistema de certificação. Como que o usuário, né, o representante ali da empresa, faz a solicitação para a certificação da exportação de sua bebida dentro do sistema, dentro do portal Gov.br, né, o sistema específico para certificação de exportação. Não só o preenchimento do sistema, como responder pendência, baixar os certificados depois, todo o detalhamento que é necessário ter a respeito desse assunto. E o módulo 3 é sensacional. Foi gravado pela equipe da Secretaria de Relações Internacionais do MAPA e abrange como acessar mercados estrangeiros. Tá? São 2 vídeos ali, e um terceiro vídeo que é um depoimento de uma empresa brasileira que utilizou essa parceria com o Ministério da Agricultura, né, para conseguir expandir e exportar sua exportação, seus produtos para os mercados estrangeiros. Então, assim, enriquecedor. O nosso produtor, o nosso exportador, né, saber como que ele interage com a Secretaria de Relações Internacionais, tanto com um grupo de adidos estrangeiros que estão fora do Brasil, para justamente abrir, né, as portas dos produtos brasileiros lá fora, como também aqui a própria Secretaria de Promoção Comercial, né, Departamento de Promoção Comercial, que participa que faz com que quem tem interesse participa de feiras no exterior, né, enfim, são muitas informações trazidas nesses dois vídeos dentro do módulo 3 de como acessar mercados estrangeiros. Se eu fosse empresa exportadora, eu não perderia essa oportunidade. E o último curso, voltado para importadores de bebidas, é extremamente interessante, né? Importadores, os despachantes aduaneiros, que são os operadores ali, né, Seu microfone está fechado, Patrícia. Eu parei aqui nessa questão, nesse terceiro curso, que é destinado a importadores. É interessante ser feito também, mas eu acho que o foco de vocês está mais nesses 2 primeiros cursos, né? Assim, a cachaça é um produto tipicamente brasileiro, então eu acho assim, que existe, eu acho que um interesse também, de repente, colocar, ainda mais que vocês estão buscando uma indicação geográfica, colocar esse produto no mercado, né, acessar outros mercados, né, se vocês tiverem. Então, eu acho que esse tipo de conhecimento para vocês vai ser interessante. Então, esses primeiros dois módulos, né, do curso, eu acho que são bastante interessantes para vocês. E, assim, aí agora a gente vai tratar um pouquinho especificamente da questão da cachaça. Por exemplo, nesses cursos, eu acho que dos itens justamente durante o processo de registro, que a gente tem uma lista de verificação que é avaliada, né, dos itens do estabelecimento que são avaliados, e o primeiro curso tem um específico para cachaça, tá? Que tem uma lista de verificação específica com relação às especificidades do produto. Então, eu acho que depois eu vou deixar o material compartilhado aqui com vocês, e aí vocês vão ter condições de assistir ao webinar de lançamento completo e ver como vocês acessam e se inscrevem. Os cursos são gratuitos, tá? Então, eu vou voltar aqui para a minha apresentação. Deixa eu compartilhar aqui agora. Agora, para colocar ele aqui na guia, eu vou pedir uma ajuda para o Márcio, da minha apresentação de PowerPoint aqui. Espera aí.
Agora é a tela inteira mesmo. É a tela inteira, tá? Isso, você abre o teu, você põe para compartilhar primeiro a tela inteira, aí depois o PowerPoint. Tá bom. Então, agora vamos para a tela inteira. Deixa eu só voltar aqui. Tá. Então, agora, deixa eu compartilhar aqui. Tá em tela infinita. Isso, agora abre o PowerPoint. Pode deixar lá onde está a tela infinita mesmo, daí você só abre o PowerPoint. É porque ele está aberto aqui. É que ele está em duas telas, Mitidieri. Depois de abrir o compartilhamento, aí põe tela inteira e clica embaixo no ícone do PowerPoint. Aí ele que fica na tela inteira. Acho que deu certo agora. Deu certinho. Pronto, agora deu. Muito obrigada. Então a gente tem aqui, vamos começar com a questão específica da cachaça agora, né? Então, registro de estabelecimento produtor de cachaça junto ao Ministério da Agricultura. Então, estabelecimento e produto. Então, a gente tem, pelo decreto 6871, que é o decreto base de bebidas, vinhos e vinagres, né, bebidas em geral, ele define ali no seu artigo 53 a cachaça e a aguardente de cana-de-açúcar, que são produtos distintos, tá? Pelas definições do decreto. Então, você tem que aguardente de cana é a bebida destilada com graduação alcoólica de 38% a 54%, obtida né, de destilado alcoólico simples de cana-de-açúcar ou pela destilação do mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar. E aí, tanto a aguardente de cana como a cachaça, elas podem ser adicionadas de açúcares até 6 gramas por litro, sem levar aquela denominação adoçada, né? Para levar a denominação adoçada, você tem que ter acima de 6 gramas por litro de açúcar, tá? E aí, a cachaça, a diferença da aguardente de cana é justamente o ingrediente básico, né? Que aí ela não pode ser obtida a partir de destilado alcoólico, ela é uma bebida típica exclusiva, né? Da aguardente de cana produzida no Brasil. Ela tem uma graduação alcoólica que vai até 48%, e ela é obtida, tanto é que quando vocês forem fazer o registro, vocês vão utilizar o ingrediente básico da cachaça, que é o mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar, tá? Então, esse que é o ingrediente base da cachaça, é o mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar. É diferente da aguardente, que ela pode ter, além do mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar, também o destilado alcoólico simples. Então, assim, e aí ela pode levar na sua composição açúcar até 6 gramas por litro, tá bom? Então, e essa informação da cachaça ela é obrigatória no rótulo, né? Então. Eu tô seguindo contra rótulo. O seu é o que é? Vai dando escrito exatamente isso. É o que? Uma cachaça, né? Cachaça tradicional e o ingrediente é destilado do mosto fermentado da cana-de-açúcar. Tá, qual que é a graduação alcoólica? 44. Assim. Tá. Então tá quase no limite aí. Então, e isso é a denominação do produto. O produto, a denominação é cachaça, tá? Assim,
eu vou tratar aqui, eu estou passando a diferenciação aqui entre a definição de aguardente e de cachaça, mas ao longo da apresentação eu vou tratar especificamente da cachaça, me referindo ocasionalmente a aguardente, porque tanto no decreto como na instrução normativa, eles são para cachaça e aguardente de cana, tá? E aí, a gente tem a indicação geográfica, tá? O decreto 4.062 de 2001, ele define, né, algumas expressões para cachaça. Então, cachaça é um produto típico brasileiro, então cachaça não pode ser importada, não existe outro país que produza cachaça, tá? É um produto típico brasileiro. E aí, essas denominações de produto, que às vezes, por exemplo, você não pode colocar como denominação cachaça do Brasil, mas ocasionalmente, em alguns outros dizeres do rótulo, é permitido colocar, por exemplo, esse termo, cachaça do Brasil, tá? Porque foi através desse decreto, foram definidas como indicações geográficas esses termos associados à cachaça, tá? A gente também tem em 2018 o reconhecimento mútuo, né, da questão da cachaça, pelo México e pelo Brasil, da cachaça e da tequila. Tequila é um produto típico mexicano, também não pode ser produzido em nenhum outro lugar do mundo, tá? Isso foi definido através desse acordo de reconhecimento mútuo, como indicações geográficas também, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de dados de registro de produtores e de produtos. Então, o Ministério da Agricultura, né, através da Coordenação Geral de Vinhos e Bebidas, ela tem publicado, é o 3º ano consecutivo da publicação do Anuário da Cachaça, tá? Então, qual é o objetivo dessa publicação? Consolidar os dados do setor de aguardente e cachaça. O anuário ele inclui aguardente também. E aí ele com o fornecimento desses dados, ele aumenta assim a questão da transparência que é preconizada pela política de dados abertos do governo federal. Então, o Anuário da Cachaça, na realidade, essa publicação ela é conhecida como Anuário da Cachaça, mas o nome dessa publicação é A Cachaça do Brasil, Dados e Registros de Cachaças e Aguardentes. Então, ela traz informações a respeito do número de estabelecimentos, número de marcas, a distribuição geográfica desses estabelecimentos. Nesse anuário constam os produtos registrados junto ao Ministério da Agricultura, tá? E quem publica é a Coordenação Geral de Vinhos e Bebidas, do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária. Uma das, né? Então, com relação à distribuição dos estabelecimentos produtores de cachaça e aguardente no Brasil. Aqui nesse mapa constam os dados de cachaça e aguardente. Então, os estabelecimentos produtores e a concentração deles. Vocês podem ver que aqui na região, até a região, né, do circuito, né, das águas paulista, tem uma concentração maior de estabelecimentos registrados tanto para cachaça como para aguardente, né? Então, e na região sudeste, aqui vocês têm essa concentração dos estabelecimentos registrados, tá? Para produção de aguardente e cachaça. Aí você tem em Minas Gerais, que tem quase o triplo, então essas regiões aqui que aparecem no mapa pintadas mais de vermelho, né? Por isso é o mapa do calor,
ele mostra aqui uma concentração de estabelecimentos aqui na região de Minas Gerais, aí seguido de São Paulo, e aí depois, e aí a distribuição desses estabelecimentos mais concentrados justamente aqui nessa região, e depois nos estados de Espírito Santo e Rio de Janeiro, uma distribuição mais bem distribuída, mais esparsa. Não esparsa, mas a distribuição ela é mais equânime, né? Bom, com relação aos estabelecimentos produtores, aí eu vou tratar só de cachaça agora, tá? Com relação aos estabelecimentos produtores de cachaça registrados por estado, em dados de 2020, o anuário está ajustado ele foi publicado em 2021, com dados que a gente tem dos registros até 2020, tá? Então, a gente tem o estado de Minas Gerais, com o maior número de registros de estabelecimento no estado de produtores de cachaça, tá? Então, em Minas Gerais, a gente tem 397 produtores registrados, estado de São Paulo, 128, tá? Que é a maior concentração na região sudeste, se concentra nos estados de Minas e São Paulo. Então, e nas regiões, o estado sudeste, a região sudeste, ela concentra o maior número de municípios com estabelecimentos registrados produtores de cachaça, tá? Aí depois vem a região nordeste, o sul, o centro-oeste e, por último, o norte. Então, no Brasil, a gente tem 586 produtores de cachaça legalizados e registrados, tá? Aí a gente tem alguns municípios que se destacam, tá? E aqui o número de estabelecimentos por município. Então, você tem aqui o município de Salinas, em Minas Gerais, que tem 23 estabelecimentos registrados, e aí a gente tem uma lei específica, essa 13.773 de 2018, que confere ao município de Salinas o título de capital nacional da cachaça, tá? É o município que aparece em primeiro lugar com relação ao número de estabelecimentos registrados junto ao Ministério da Agricultura. E aí, quando a gente verifica, assim, o número de registros de produtos agora, tá? Registros de produto por estabelecimento. A maioria dos estabelecimentos, olha, 23% aqui, eles têm de 3 a 4 produtos registrados. Quando você tem o produto, registrado, você pode ter produtos com denominações distintas, porque, assim, a partir da Instrução Normativa 72, passou a ser permitido que, para uma mesma composição, você tenha diversas marcas de produto. Então, você tem uma composição com diversas marcas, com diversas marcas, isso gerando um único número de registro de produto. É um único produto, a gente considera um único produto. Anteriormente a essa instrução normativa, a gente tinha a seguinte situação: para cada composição associada a uma marca, a gente tinha um número, um registro de produto, tá? E isso, assim, isso dificultava, porque às vezes você quer fabricar, sei lá, você quer terceirizar uma marca, uma marca e associar um produto. Então, você tinha que registrar uma composição com essa marca. Agora, você pode, para uma composição, ter várias marcas associadas. Então, quando você quer agregar ao rol de marcas que você tem no seu estabelecimento uma marca, promover uma marca de um determinado terceirizado, vamos supor que você queira terceirizar a marca, né? Você pode
com o número de registro que você já tem, desde que você informe antes ao Ministério da Agricultura que você vai fazer a utilização daquela marca, né? Então, no registro do produto, você tem que documentar isso através do CIP-Agro, você tem que incluir essa marca ao seu registro de produto, você não tem essa necessidade de ter outro número de registro de produto. Então, para um produto, vamos supor que você tenha cachaça adoçada, você pode ter 10 marcas, tá? Sem, com isso, ter a necessidade de gerar mais um número de registro de produto, tá? E outra coisa, composição, para cada composição, você tem um número de registro de produto. Então, se muda a graduação, se muda o teor alcoólico, no caso da cachaça, se você tem uma alteração de graduação alcoólica, aí sim, aí você tem 2 números de registro de produto, tá? Então, e a maior parte dos estabelecimentos, né, de cachaça, eles têm de 3 a 4 marcas registradas. Aliás, número de produto. Eles têm de 3 a 4 produtos registrados, não marcas. Tá? Depois a gente vai ver no próximo slide a questão das marcas. Produto é composição. Tá? Então, quando a gente fala de produto, a gente fala de composição agora. E aí, os produtos, eles podem ter diversas marcas. Aí isso aqui já fala de marca, da porcentagem de marcas de cachaça por estabelecimento. Então, a maior parte dos estabelecimentos, deixa eu só ver uma coisa aqui, olha, quando você considera composição de produto, então você tem número de registros de produto, você tem a maior parte dos estabelecimentos um produto só. Tá? Então, eles têm uma composição para diversas marcas. Então, 29% dos estabelecimentos têm um produto registrado. E aí, depois, de 3 a 4, 2, com essa a mesma porcentagem de estabelecimentos. Agora, se você considera marca, aí você tem a maior parte dos estabelecimentos com um número de marcas maior. Por quê? Porque eles registram um produto e associam a esse um produto várias marcas, sem com isso ter a necessidade de mudar o número de registro do produto. Tá? Então, com relação ao número de marcas e de registros de produto de cachaça por região, a gente tem também aqui na região sudeste uma concentração de marcas bastante maior em relação às outras regiões, né, do país, e um número de registro de produto também maior. Mas vocês podem verificar que a questão das marcas, o número de marcas é maior, justamente porque você pode associar mais de uma marca a uma única composição, tá? Então, no Brasil, a gente tem hoje em torno de 3.533 cachaças, né? E aí, nas várias denominações, várias composições. Então, cachaça adoçada, envelhecida, isso tudo está incluído aqui incluso aqui nesse número de 3.533 registros, tá? E associados a esses registros de produto, 4.743 marcas, sendo que quem lidera esse número é a região sudeste. Tá? Então, aqui, com relação a destrinchar aquele número, né, da região, o estado de São Paulo tem aqui 705 marcas de cachaça registradas, tá? Ainda liderando o estado de Minas Gerais com 1.908 marcas de cachaça. Então, esses dados, eles são compilados e publicados, né? A gente já está na 3ª publicação do Anuário da Cachaça, e que mostra um pouco do perfil, né,
do setor para vocês terem um entendimento da situação do setor produtor de cachaça e aguardente, tá? Então, aí agora a gente vai falar um pouquinho da legislação envolvida, né? Então, a gente tem um decreto base e uma instrução normativa também que define padrão de identidade e qualidade. E aí a gente coloca, porque às vezes tem essa questão do Ministério da Agricultura, né? Aí os produtores têm um certo receio, porque vem como um fator, assim, de dificuldade a questão da legislação, né? Como sendo uma exigência meramente burocrática, mas não é. O objetivo, né, da legislação, ela é muito maior, né? Porque ela envolve essa questão de riscos à saúde pública, a comunicação da qualidade e identidade dos produtos e também a promoção de uma concorrência leal, né, no mercado. E aí é uma legislação complexa, de fato, porque é muita informação. Quando você mostra aí a sua garrafa, o seu rótulo de cachaça, Mitidieri, tem uma série de informações, uma série de detalhes que todos os detalhes que aparecem no seu rótulo, eles têm uma previsão legal, tá? E toda essa legislação, todo esse escopo de legislação, ele se traduz na figura de um rótulo de uma bebida, tá? E ele vai comunicar ao consumidor a identidade e a qualidade daquele produto. Ele vai informar o consumidor, tá? E aí, esse que é o objetivo final, né, da legislação. Então, vamos para a base legal, né, a base legal de bebidas em geral é o decreto 6871, onde está contemplada a definição de cachaça, tá? Então, o decreto 6871, né, que regulamenta a lei 8.918, o que ele faz? Ele dispõe sobre a padronização, a classificação. Então, quando você tem lá destilados, bebida alcoólica mista, ou então alcoólicos, não alcoólicos, e aí todas as classes de produto, todos esses produtos estão previstos no decreto 6871, tá? E aí toda a questão da fiscalização, como se dá a fiscalização, como se dá a questão do atendimento às normas, elas estão descritas nesse decreto 6871, tá? Que regulamenta essa lei, a 8.918, que é a legislação básica de bebidas em geral, tá? E aí, nesse decreto e na lei, né, na lei e depois no decreto, reforçado pelo decreto, está a previsão legal da obrigatoriedade do registro de estabelecimento produtor de bebida e dos seus produtos junto ao Ministério da Agricultura. Quando você deseja produzir e comercializar bebidas, né, e no caso cachaça, obrigatoriamente você tem que estar registrado junto ao Ministério da Agricultura. Não existe a possibilidade, assim, a não ser numa condição de ilegalidade, você não tem não existe essa possibilidade de você comercializar o produto sem o registro junto ao Ministério da Agricultura. E aí a gente vê quais os produtos devem ser registrados, né, junto ao Ministério da Agricultura. Então, todas as bebidas definidas no decreto 6871, e então, a partir disso, a gente vê que produzir, comercializar aguardente e cachaça sem registro no Ministério da Agricultura é ilegal. Consumir aguardente e cachaça sem registro no Ministério da Agricultura traz risco para o consumidor, né, para a saúde pública. E antes de adquirir aguardente e cachaça, você tem que verificar no rótulo se existe o número de registro, né? Então, Mitidieri, você tem aí no seu contrarótulo um número de registro do Ministério da Agricultura, tá? É um número, assim, pela instrução normativa 55 de 2000, pode ser pequenininho, às vezes, né?
mas tem que constar o número aí, por menor que seja, desde que atenda, assim, ó. Aqui está RJ 07084. Foi produzido no Rio de Janeiro. E eu sempre comento, Patrícia, só para ilustrar, né? Eu tenho meus filhos que vão embalados, né? Nós todos temos e tal. E eu sempre falo para eles a questão do problema de se consumir essas bebidas que são servidas embaladas à noite, né? Que você não sabe a origem, né? E o grande problema é tomar metanol, né? Exatamente, né? Então, a gente teve até faz um tempo, né, que teve uma situação, acho que foi numa festa em São Paulo grande, que teve aquela questão do vinho químico, acho que foi, eu não lembro qual o nome, mas acho que é virada cultural. Numa virada cultural teve um problema sério, né, com essa questão do vinho químico, mas isso Por quê? Porque quando você consome um produto, seja uma bebida ou seja um produto de origem animal, qualquer um dos produtos, né, alimentícios regulamentados pelo Ministério da Agricultura ou né, se você não tem procedência, você está correndo risco, sim, de repente estar prejudicando a sua própria saúde, tá? Foi até questão de vestibular uma vez, quando a gente teve aquela crise do etanol no Brasil e o governo importou metanol dos Estados Unidos para fazer a composição a mistura do etanol brasileiro para diminuir aquela crise. E teve uma favela em São Paulo, não me lembro se era de Paraisópolis, que as pessoas compravam etanol de combustível nos postos, iam para o fundo do boteco lá, faziam a diluição para que o teor alcoólico abaixasse e colocavam nas garrafas com marcas. E aí teve um problema grave de intoxicação com metanol, né? O principal sintoma é a cegueira, né? Que é o que é mais aparente assim quando a pessoa ingere época e assim por diante, essa contaminação por causa de utilização de etanol combustível diluído como bebida alcoólica. Quando você tem essa questão de... Aí quando você tem... Porque aí você tem atuação dos órgãos de polícia, né? Então, porque quando você pega uma garrafa com rótulo, né? E coloca um metanol, por exemplo, isso já é uma questão de falsificação. A gente tem muita questão de apreensão de uísque, esse tipo de situação, né? É uma questão já que parte aí, já é um ato criminoso, né? E que, assim, pode trazer danos seríssimos para a saúde pública. A outra questão é as análises que são feitas regularmente nos estabelecimentos registrados, né, com relação a metais pesados, né, resíduos de metais que possam ter em níveis que afetam a saúde também. Tanto é que faz parte da questão dos padrões de identidade e qualidade, a questão dos níveis de carbamato de etila, né, tem uma série de contaminantes e de defeitos na cachaça que, assim, tem que ser controlados durante o processo de fabricação para evitar justamente danos ao consumidor final, tá? E aí a gente entra um pouco nessa questão de padrão de identidade e qualidade, porque aí a gente tem a lei, o decreto 6871, decreto base, e depois as instruções normativas para os diversos tipos de produto, né? Então, você vai ter para o gin uma instrução normativa específica para padrão de identidade e qualidade, você vai ter para os licores, para a cerveja, para todos os produtos, ou para quase todos os produtos, existe uma instrução normativa correspondente que define o padrão de identidade e qualidade desses produtos. No caso da cachaça,
e da aguardente de cana é justamente a Instrução Normativa 13 de 2005, tá? E aí só mais um comentário está me ocorrendo aqui, uma questão que pode ser trabalhada do ponto de vista estratégico para a associação de produtores, né? Essa jovem associação que está se formando e depois vai defender o selo e vai trabalhar o selo, né, de IG, ela pode trabalhar essas questões de campanhas informativas com relação aos padrões de identidade e qualidade, né? É isso que eu informando o consumidor, né, ó, tome cuidado, porque se você não procurar um produto que seja legalizado, registrado, tal, mesmo com, né, e ainda com indicação de lugar, você pode estar se arriscando a saúde e tal, por resíduos, enfim. É um negócio bacana para ser trabalhado do ponto de vista de marketing. Eu acho que é uma coisa bem interessante, assim, você começar a levantar, por exemplo, no caso da cachaça, essas questões, né? Como é que você vai... É um diferencial do seu produto, você garantir que o seu produto atenda esses padrões de identidade e qualidade, e uma vez que você trabalha em cima disso, né? Que você tenha produtores garantindo essa condição, que isso sirva de identidade de uma forma bem positiva, né? Então, isso é bem interessante, sim. E aí, vendo essa instrução normativa 13, aí a gente tem lá a questão das denominações e das... deixa eu só... Tem a questão da denominação dos produtos, tem a questão dos contaminantes, dos ingredientes básicos, dos ingredientes secundários que podem estar presentes na composição do produto, tá? Aí eu estou levantando aqui a questão do cartilhão. Isso já é uma questão mais prática, assim, para vocês que que estão ou no processo de legalização ou que já estão legalizados e que têm dificuldade, fala, pô, tem um monte de norma para rótulo, como é que você vai, vamos supor, você vai lá colocar o volume do produto, aí tem uma norma do Inmetro específica, você vai colocar a denominação do produto, aí tem o tamanho de letra específico numa outra norma, e isso deixa o produtor, por isso que muitas vezes acabam recorrendo, assim, essa questão de consultoria e tudo, porque, de fato, se você não está lidando diariamente com essa questão da composição, fica complexo. E aí, o que o DIPOV fez? Através de uma norma interna, ele compilou essas informações e elaborou aqui se vocês clicarem aqui nos links aqui, vocês têm acesso ao cartilhão. No índice do cartilhão, aí nos slides aqui eu vou destrinchando um pouco o cartilhão, mas no índice do cartilhão, você entra direto nas normas de cachaça, por exemplo. Então, você vai lá no índice cachaça, você tem todas as normas, né, destrinchadas, tá? Então, é mais palatável através dessa norma interna que tem esse anexo, que a gente denomina cartilhão. Por que cartilhão? Porque tem todos os produtos, né, previstos no decreto, tanto de bebidas em geral como no decreto de vinho, e que serve como um guia de orientação para os produtores, tá bom? Então, aqui nesse slide, vocês têm acesso ao cartilhão clicando aqui, tá bom? Deixa eu só... Vamos descer um pouquinho, vamos para a parte de padrão de identidade e qualidade da instrução normativa número 13 e tratar um pouquinho da questão de rotulagem e denominação, tá? E aí depois a gente volta no CIP-Agro, que é o sistema que a gente, através do qual vocês têm essa possibilidade de registro de estabelecimento e de produto. Então, vamos descer um pouquinho aqui. Vamos para... Deixa eu ver. Vocês preferem tratar de padrão de identidade e qualidade ou querem ver os procedimentos para registro de estabelecimento? Primeiro.
Acho que é o procedimento, né? O procedimento para registro de estabelecimento? Sim. Tá. Pegar a base. Tá. Porque assim, primeiro, de qualquer forma, vocês têm que registrar o estabelecimento para depois estar registrando o produto. Então, o que acontece? A Instrução Normativa 72, ela tem ali no anexo dela a documentação que você precisa inserir no sistema, no CIPAgro, para registrar o estabelecimento. Então, quando você vai registrar o estabelecimento, você tem essa fase documental. Então, é a fase onde você vai ter uma análise, tá, da documentação, que você insere essa documentação que está prevista no anexo da Instrução Normativa 72, através desse sistema, que é o CIPAgro, tá? Aqui. Sistema Integrado de Produtos de Estabelecimento e Agropecuários. Estabelecimentos agropecuários, porque ele engloba uma série de tipos de estabelecimento, não é só bebidas, vinhos e vinagres, né? No Ministério existem outros estabelecimentos que são registrados também através do sistema. Então, esse sistema ele foi previsto através da Instrução Normativa 34 de 2015, que passou, que antes a gente tinha, o Luiz tinha, né, essa questão do registro em papel, deixou de existir quando a Instrução Normativa 34 de 2015 obrigou ao registro através do sistema eletrônico, tá? Então, você vai acessar o CIPAgro, ou vai migrar o seu estabelecimento. Em 2016 passou a ser obrigatório, né, a migração para os estabelecimentos que já estavam registrados, e quem vai solicitar o registro junto ao CIPAgro, depois o responsável técnico pode ter a senha também e acessar o sistema, mas quem vai fazer a solicitação inicial é o representante legal do estabelecimento, tá? Então, o representante do estabelecimento cria um login e senha e passa a ter acesso ao sistema. Então, no anexo da Instrução Normativa 72, ele determina qual a documentação que você tem que inserir no sistema para registrar o estabelecimento, tá? Então, está ali no anexo da Instrução Normativa 72, mas é a cópia do CPF dos sócios da empresa, o representante legal do estabelecimento, o comprovante o CNPJ, o contrato social, tá? Ou então o ato constitutivo consolidado com as suas alterações, o alvará de funcionamento, tá? Quando não existe essa possibilidade, né, para produtor rural, seria a DAP, a Declaração de Aptidão do PRONAF, a anotação de responsabilidade técnica. Então, os estabelecimentos eles têm que ter um técnico responsável, e aí quem determina a formação desse técnico são os conselhos de classe, tá? A gente está tendo alguns problemas porque os técnicos agrícolas eles mudaram, né? Agora eles não estão mais associados ao CREA, não estão mais ligados ao CREA. Então, eles têm um outro conselho e a gente está tendo um certo problema, porque o documento que o conselho de classe atual deles apresenta não atende ao que solicita o Ministério da Agricultura, tá? Então, essa anotação de responsabilidade técnica, esse documento com essa denominação, esse conselho, ele não apresenta, tá? E aí a gente fez até um questionamento para Brasília para ver como que a gente vai solucionar essa questão, né? E aí, o projeto, o memorial descritivo e o manual de boas práticas, qual que é o papel do responsável técnico? Né? Porque, assim, o Ministério da Agricultura, ele tem as orientações básicas, né, que através das normas. Agora, o responsável técnico é que vai ser responsável e definir
por exemplo, a planta do estabelecimento, o manual de boas práticas, o responsável técnico ele tem que tomar conta dessa função. A gente muitas vezes tem esse responsável técnico, vai, assina, mas ele não está inteirado daquilo que está acontecendo dentro do estabelecimento. Isso às vezes gera uma série de situações, né, complicadas. Então, esse responsável técnico tem que tomar conta né, atuar dentro do estabelecimento como prestador de serviço, né, para o estabelecimento, prestar um serviço adequado, tá? Então, aí essa documentação, projeto memorial descritivo das instalações e equipamentos, manual de boas práticas elaborado pelo responsável técnico, um laudo de análise físico-química e microbiológica da água, né, a potabilidade da água, tem portarias específicas que definem. E essa água, qual é a água qual é o laudo de potabilidade? Onde que você vai coletar essa água para apresentar para o Ministério da Agricultura? É a água que vai no produto, tá? Então, mesmo que você passe, é a água que você tem, por exemplo, porque muitos apresentam laudo de potabilidade da água da Sabesp, mas não, é depois que você entra, que essa água entra no estabelecimento, e aí a saída dessa água, por exemplo, da caixa d'água, você coleta essa água e é essa água que você vai encaminhar para análise, tá? E aí e apresentar o laudo de potabilidade dessa água junto ao Ministério da Agricultura, através do CIPIA. Então, para registro do estabelecimento produtor, é basicamente essa documentação. Já quando você tem o importador e exportador, aí é uma documentação mais simples, né? Mas que, se você for, por exemplo, se você tiver a intenção de exportar, no caso de vocês, se vocês quiserem exportar o produto de vocês, é interessante, no momento em que vocês forem registrar o estabelecimento, viu, Vinícius? Se você tiver essa intenção, já coloca ali exportador, não tem problema, porque assim, a documentação basicamente já consta, né? Aí tem que constar na questão do contrato social, que também vai fazer exportação. Agora, aí você já pode solicitar o registro também como exportador, tá? Então, essa é a documentação. Aí eu estava conversando com o Márcio, é uma questão, vocês vão... não é o caso de cooperativa, no caso de vocês, né? Porque se for cooperativa, aí todos os estabelecimentos que compõem a cooperativa, eles têm que passar por vistoria, passar por registro, pelo procedimento de registro, tá? E a cooperativa se responsabiliza. Então, vocês têm essa instrução normativa 20 de 2005. O que acontece, gente? A legislação, ela é bem extensa, né? Então, todas essas normas a gente encontra através dos cursos que eu passei no webinar. E aí, depois do registro do estabelecimento, só um minutinho, deixa eu ver uma coisinha aqui. Vocês querem tratar da questão de cooperativa? Porque parece que vocês estão entrando como associação, né? Junto ao INPI, é isso? Isso, é associação, não é cooperativa, não, né? Tá. Mas assim, a associação junto ao INPI para fins de trabalhar a indicação geográfica e a própria associação, né? Mas cada produtor associado vai ter o seu produto, o seu estabelecimento e registrar o seu produto. Não vão trabalhar... Porque assim, se vocês tivessem essa intenção de trabalhar como cooperativa, aí a documentação, a forma de apresentação da documentação e as informações de rotulagem mudam. Aí tem uma legislação específica.
Tá? Talvez no futuro a coisa caminhe para vocês montarem uma cooperativa. Uma cooperativa. Eu, como sou um cooperativista convicto, acredito no sistema e acho uma maravilha essa partição de resultados, enfim. No futuro, quem sabe uma cooperativa aí seja um caminho. Né? Mas esse é um outro passo, imagino. Sim. Então, mas de qualquer forma, eu deixo aqui para vocês toda essa questão da legislação referente ao cooperativismo, tá? A forma como vocês se registrariam caso tenham interesse de constituir uma cooperativa no futuro. E aí, o procedimento de registro de estabelecimento junto ao Ministério da Agricultura, ele acontece assim. Então, insere a documentação, essa documentação ela tem que ser apresentada em PDF, tá? Insere no sistema. O sistema você acessa através do site do Ministério da Agricultura. Então, você insere essa documentação no sistema. Isso vai passar por uma análise técnica, a gente vai avaliar a documentação. Caso essa documentação não esteja de acordo, a gente vai colocando pendências no sistema e elas vão sendo atendidas até que a gente, uma vez que a gente entenda que através da nossa avaliação, que essa documentação está toda redondinha, está ok, aí a gente encaminha para a vistoria do estabelecimento. Né? E aí a gente vai avaliar as condições higiênico-sanitárias do estabelecimento, a questão dos equipamentos mínimos, né, necessários, a questão do isolamento com relação à contaminação por agentes ambientais assim externos, e vai verificar uma série de questões, por exemplo, a questão da dedetização, a questão da água, como essa água entra no estabelecimento, a água que é utilizada no estabelecimento, a questão dos sanitários, existe uma série de normas. Existe uma lista, quando a gente vai no estabelecimento e faz essa vistoria, a gente tem uma lista de verificação. Na verdade, essa primeira vistoria, ela é agendada. Então, a gente agenda essa vistoria, tá? E no ato dessa vistoria, a gente tem um laudo de vistoria, que é um pouco semelhante à lista de verificação. Essa lista de verificação, depois que a gente registra o estabelecimento, as próximas visitas são na forma de fiscalização, tá? E aí é a lista de verificação, não é mais o laudo de vistoria, mas eles são documentos semelhantes, tá? Naquele curso que a Jussara comentou, no primeiro, tem ali o laudo de vistoria, a lista de verificação para cachaça, que ela é bem completa e fala da questão de sanitários, por exemplo. A gente verifica a questão dos sanitários, a questão de posição de não pode ter madeira dentro da área de produção, mas aí, no caso, na sala de invase, tá? Pallet de plástico, uma série de coisas que são detalhadas e que a gente observa no ato da vistoria, né? A questão de janelas teladas, isso são a questão de controle de pragas e roedores, a seção de invase tem que ser bem isolada, necessidade de lavagem de vasilhames, a rinçagem também é observada, tá? Deixa eu ver aqui. E aí, uma vez que vocês tenham o registro do estabelecimento junto ao CIPIAGRO, aí vocês podem começar a registrar os produtos, tá? Então, os produtos, o registro de produto também se dá através do sistema, né, do CIPIAGRO. E aí a gente tem um manual aqui que tem todo o passo a passo para registro aí é passo a passo no próprio sistema, tá? Porque o CIPIAGRO, ele é composto por abas, então você vai preenchendo, põe os dados do estabelecimento, põe a documentação do responsável técnico,
depois tem uma última aba para documentos anexos, outros que vocês queiram estar colocando, mas a gente vai caminhando nessas abas. Quando vocês forem registrar, para quem tem conhecimento do sistema, vocês vão caminhando nessas abas e inserindo a documentação que é solicitada, tá? E a instrução normativa 13 de 2005 aqui, tá bom? Então, o registro de produto, para o registro de produto é onde vocês vão colocar. E aí, no caso de cachaça, você tem algumas especificidades, tá? Então, por exemplo, produto com graduação alcoólica diferente, produto armazenado ou envelhecido em madeira diferente, e produto composto, as misturas, né, que vocês chamam de mistura, ele tem registros diferentes, são composições de produtos diferentes, cada um deles leva um número de registro, tá? Aí depois outra questão, produtos com a mesma composição podem ter inúmeras marcas. Então, se você tiver uma cachaça branca, você pode ter 10 marcas, por exemplo, tá? E aí apenas um número de registro. E produtos com tempo de envelhecimento diferente também tem registros diferentes, tá bom? Aí aqui eu coloco assim, tem algumas, quando você tem lá, porque no CIP-Agro você tem lá o campo denominação e o campo marca. Então, muitos produtores utilizam o campo marca na hora de registro do produto para fazer algumas diferenciações, tá? Então, você tem a denominação cachaça, mas só que você tem uma cachaça aqui, uma cachaça com 40, envelhecida em barril de amendoim. Envelhecida não, você tem uma cachaça com uma graduação alcoólica de 40, envelhecida em barril de amendoim. Desculpa, armazenada. E você tem uma cachaça também com 40 em barril de carvalho. Então, você tem no campo da marca, você vai colocar ali a diferenciação do barril, porque a gente considera isso como produtos diferentes, tá? Então, uma cachaça armazenada em amendoim é um produto, uma cachaça armazenada em carvalho é outro produto, tá? Então, ingredientes básicos da cachaça, como a gente viu na denominação, que é o mosto fermentado obtido do caldo de cana-de-açúcar, e o açúcar, no caso, para a cachaça adoçada, tá? E aí, o ingrediente opcional é a água, né? Para padronização da graduação alcoólica, e o açúcar, no caso de você, porque assim, você pode adicionar açúcar até 6 gramas por litro sem ser um ingrediente opcional, mas a hora em que você estiver compondo uma cachaça adoçada, aí a partir de 6 gramas por litro você tem o açúcar como ingrediente opcional aqui. Os aditivos alimentares, então é vedado qualquer tipo de corante na produção da cachaça. Então, extratos, lascas de madeira, maravalha, isso é proibido, a não ser no caso do uso do caramelo, tá? Que você pode utilizar para padronização de cor. E aí você pode utilizar numa cachaça envelhecida, numa cachaça premium, numa cachaça extra premium, para fins de padronização de cor. E aditivos alimentares, não e corantes, assim, é vedada a adição de qualquer substância que altere as características sensoriais do produto, tá? Excetuado essa questão do uso do caramelo para padronização. E os aditivos alimentares permitidos para a cachaça, eles estão previstos aqui na RDC 5 de 2013, tá? Ela teve uma alteração em 2019, mas aí quando você abre a 13, ela já está com essas alterações inclusas.
E aí a questão da denominação da cachaça. Então, você tem aqui a denominação, essa denominação está prevista tanto no decreto 6871 como na instrução normativa 13, tá? Então, você tem a denominação, o tipo de armazenamento e o teor de açúcar. Então, para uma cachaça, que a gente chama de cachaça branca, né? Sem adoçamento nenhum, é a cachaça, a denominação que vai no registro do produto é a cachaça, e aqui ela pode ter até 6 gramas por litro de açúcar. A cachaça adoçada é uma denominação. Quando você vai usar cachaça adoçada, quando você não tem nenhum tipo de armazenamento, tá? Né, de tempo de armazenamento, mas você tem aqui a adição de açúcar até 30 gramas por litro, a cachaça adoçada. Cachaça envelhecida. Aí ela tem pelo menos 50% de cachaça, armazenada em barril de madeira de 700 até 700 litros, tá? Por um período não inferior a 1 ano. Então, tem que ter no mínimo 1 ano de envelhecimento para levar esse nome cachaça envelhecida. E aí pode ter até 50% da cachaça. A condição da cachaça envelhecida adoçada, aí é a mesma condição, tipo de armazenamento, mas aí a quantidade, o teor de açúcar é maior. Aí depois você tem as denominações premium, né? A cachaça premium é 100% de cachaça envelhecida, né, em recipiente de madeira apropriado até 700 litros, em período não inferior a 1 ano. Essa mesma condição, a cachaça premium adoçada, adição de açúcar, né? Então, você tem essa denominação com adição de açúcar aqui, aquela condição de armazenamento, 100% da cachaça envelhecida por um período não inferior a 1 ano. E a extra premium, que são 3 anos, tá? Então, cachaça extra premium e extra premium adoçada. Então, são as denominações que podem levar a cachaça. Aí tem a questão Patrícia, Oi. Uma pergunta. Na fiscalização de rotina dos estabelecimentos, é possível coletar a amostra e identificar se ela tem esse 100% durante 1 ano? Isso é feito através do 3 anos. controle porque assim, o Ministério da Agricultura, ele prevê a lacração dos barris e o controle do tempo de envelhecimento, né? E tem essa possibilidade de avaliar essa condição através das amostras de fiscalização, que são coletadas no ato da fiscalização, tá? Porque, assim, quando a gente tem o processo de fiscalização, são coletadas amostras fiscais que são encaminhadas para os nossos laboratórios oficiais, que é o LFDA, que faz a análise do padrão de identidade e qualidade do produto, tá? E aí, depois, a questão da rotulagem, tá? No decreto 6871, existe um parágrafo, 11º, que ele prevê todos os itens básicos de rotulagem. Então, você tem lá o rótulo. O rótulo é a parte frontal, que vai na garrafa, pode ser também a gravatinha, tá? E o contrarótulo é o que está fixado atrás, tá? Normalmente é colocado dessa forma. Então, a gente tem outra coisa, o que está na cápsula também, tá? Todos os dizeres que estão na garrafa, eles são considerados ou no rótulo ou como contrarótulo, tá? Então, na embalagem, às vezes, se tiver alguma gravação na própria garrafa, tudo isso é considerado como rótulo. Tá? Então, qualquer lugar onde seja passada uma informação a respeito da identidade daquele produto é considerado como rótulo. Então, a gente tem o rótulo e o contrarótulo que tem todas as informações. Aí a gente tem a rotulagem, os dizeres obrigatórios, que estão no artigo 11º do decreto 6871, né? Então, são os dizeres básicos mesmo, né? Que aí é o nome do estabelecimento, endereço do produtor,
o número de registro junto ao Ministério da Agricultura, a denominação do produto. E para cada um desses itens, por exemplo, denominação do produto, tem instruções normativas específicas, no caso, por exemplo, tamanho da letra da denominação do produto, instrução normativa 55 de 2000, que mostra o tamanho mínimo da letra para a denominação do produto que tem que estar em destaque, tá? Marca comercial, os ingredientes, algumas expressões obrigatórias, como indústria brasileira. O conteúdo também previsto a forma de colocar esse conteúdo está previsto em norma do Inmetro, graduação alcoólica. Aí aqui não cabe a cachaça, né? Que é concentração, forma de diluição, identificação de lote e partida, prazo de validade e as frases de advertência, né? No caso de consumo de álcool. Para os alcoólicos, existem frases de advertência específica, tá? E esse parágrafo único, que é importante, que fala que o rótulo do produto não pode induzir o consumidor a erro, tá? Então, existe uma série de dizeres que podem induzir o consumidor a erro, e esses dizeres a gente avalia também quando a gente avalia a questão da rotulagem. Tá? Então, conferir alguma, uma qualidade terapêutica, ou, por exemplo, essa questão da identidade, né, do produto, a indicação geográfica é uma coisa que não pode induzir o consumidor a erro, porque se não houver, de fato, né, um registro junto ao INPI, não pode colocar. Tá? Ou então colocar cachaça artesanal, é outra coisa que não pode colocar, tá? Não existe previsão do termo artesanal, não existe cachaça artesanal, tá? O único produto que pode levar o termo artesanal, porque não é que nenhum produto pode, numa condição bem específica. Quando você tem polpa de fruta produzida por empresas, agricultura familiar, aí você pode ter o termo artesanal, tá? É o único produto, polpa e suco de fruta, e ainda assim tem condições bem específicas de fabricação com relação à quantidade, né, fabricada, para que eles levem no rótulo o termo artesanal. Nenhum outro produto, nenhuma outra bebida pode levar esse termo, tá? Patrícia. Oi. Em relação à cachaça de alambique, não pode colocar artesanal e cachaça de alambique? Não, o termo cachaça de alambique não tem previsão, tá? Você pode colocar, você gostaria de colocar como um dizer adicional, porque não pode colocar como denominação. Cachaça de alambique não é denominação de produto. Mas ele pode ser citado no rótulo? Que é alambique, pode colocar que tem o alambique. Pode ser citado, mas não associado. A marca do produto não associado à denominação do produto. Ok. Eu só tenho mais uma pergunta. Vamos voltar na base lá. A cachaça é fermentada do moço de açúcar, ok? Tá. Hoje está muito comum em relação à dificuldade de arrumar gente para cortar cana. E tem muita gente fazendo cachaça fermentando o melado. Como o mapa vê isso? Como é que o mapa vê isso em relação a fermentado? Não, isso não existe. O produto está fora do padrão de identidade e qualidade. Mesmo porque quando você tem um outro, inclusive se você der uma olhada no decreto, existe lá um produto específico que é o aguardente de melaço, por exemplo. É outro produto, não é cachaça. Não é, mas porque hoje está muito comum. Tudo bem, mas no sul do Brasil está muito comum. E aí chamado como cachaça? Sim, mas porque o que acontece? No produto final não altera. Se você tomar uma cachaça fermentada de melado e de um moço de cana-de-açúcar, é a mesma coisa o final dela. Tá, mas o que acontece é o seguinte: quando você tem definido no decreto o produto, o processo de fabricação também é contemplado nessa questão da definição desse produto.
Então, a cachaça, especificamente, ela não é proveniente, ela tem ingredientes básicos, tá, na instrução normativa, que tá definido no padrão de identidade e qualidade desse produto, e não faz parte o melaço, né, de cana. Então, Verdade. o processo de fabricação também acaba interferindo na denominação final do produto, porque a denominação do produto, ela subentende também um processo próprio de fabricação, que no caso, ele não considera a questão do ingrediente básico, que está expressamente, está expresso na instrução normativa 13, está expresso na definição do decreto, que é o moço fermentado do caldo de cana-de-açúcar. Então, um produto que é fabricado dessa forma, ele não consegue nem registro. Nem como aguardente. Não, porque também não é um ingrediente previsto. Porque aqui eu estou falando só de cachaça, mas tanto o decreto quanto a instrução normativa 13, ela fala de cachaça e aguardente, e nenhum dos dois está previsto o melaço como ingrediente, tá? Aí não está previsto, então não pode ser registrado. Vou fazer uma pergunta de leigo. O produto final do fermentado e destilado do melaço não é o rum? O caribenho, o rum caribenho não é feito de melaço ou não? O rum caribenho é feito de melaço. Mas acho que é uma aguardente de melaço. É um outro produto. Tem ali uma denominação específica e tem uma previsão no decreto que trata disso. Mas você não pode levar o melaço no rótulo, hipótese alguma. Não, porque você não pode nem colocar no produto. O que é, então, um destilado de melado? Não é cachaça, é um outro produto, tá? Então, você tem que colocar uma outra denominação que corresponda a aguardente de melaço. É que eu não estou com o decreto aqui, porque no decreto tem lá, quando você tem aguardente de melaço, por exemplo, tá? É um outro produto, não é a cachaça nem a aguardente prevista aqui na Instrução Normativa 13 de 2005. Será que poderia entrar como um destilado de melaço? Ou melado? Sim, deixa eu ver se eu localizo aqui a denominação no decreto 6871, tá? Eu já passo essa informação para vocês, como você registra esse produto, tá bom? Mas hoje a gente fala porque é muito, por exemplo, nos estados do sul é muito comum, e tem cachaça lá, eu não vou dar de X9 aqui, né? Mas tem muitas cachaças lá, premiadíssimas, que é feito de melado, não melaço, que é o subproduto do melado, né? De melado. Fermentado de melado, e sai uma cachaça sensacional. Você não percebe, hipótese alguma, no produto final. Tá, mas aí, assim, o que eu quero que você entenda, Paulo, é que você não está ali diante de uma cachaça. Não, tá? eu entendi. Perante o Ministério da Agricultura, isso não é considerado uma cachaça, porque mas eu acho que foge dos ingredientes básicos previstos para a constituição do produto. Mas olhando para os produtores, vai ter muito problema com isso no futuramente, porque eles estão partindo para quê? Ele pega da indústria, que faz toneladas e toneladas de melado, porque não tem mais gente para cortar cana, aí dá uma geada, acaba a cana, dá um problema sério isso aí. Mas isso futuramente acho que vai dar muita conversa aí, né, Vi? Vai, Paulo, com certeza vai. Mas eu sou da opinião que não é cachaça. Não, sim, não. Lógico. Eu também sou da opinião que não é. A legislação é clara, entendeu? Eu estou falando de uma coisa que está acontecendo hoje, que eu acho que futuramente isso vai aumentar muito. A gente encontra, assim, no mercado, e aí é por isso que tem a atuação do Ministério da Agricultura, a gente encontra uma série de irregularidades, né? Inclusive, a gente tem ali um canal da ouvidoria para situações assim, porque quando você tem um produtor que frauda um produto, que não atende ao padrão de identidade e qualidade, esse produtor ele está promovendo uma concorrência desleal. E a intenção do Ministério da Agricultura é justamente evitar esse tipo de situação, né? Então, a gente tem um canal da ouvidoria
para a realização de denúncias, né? E aí a gente tem uma ação do Ministério da Agricultura para sanar essas situações, para apurar essas condições e verificar o que está acontecendo ali naquele estabelecimento, tá? Não, entendi. Em relação ao produto final, como é que o mapa avalia se é de melado ou não? Tecnicamente existe um... A gente pode, a gente vai, quando a gente coleta o produto... Estou falando sem uma denúncia, por exemplo. Tá, a gente tem fiscalização de rotina, né? Então, a gente, no ato da fiscalização, a gente verifica, né? A gente tem meios de verificar a matéria-prima que está sendo utilizada na composição do produto. Exatamente, tá? Porque se você pegar o produto final, se você pegar uma branca de melado e uma branca do moço de açúcar, o caldo de cana, ela dá uma diferença. Agora, a hora que você coloca, você vai madeirar, você vai envelhecer ela, a madeira mascara. Sim. Tá, então, assim, no ato da fiscalização, a gente tem meios, porque, assim, a gente tem a condição de coleta de amostra de produto e também a gente tem meios, por exemplo, a análise de nota fiscal, de entrada de matéria-prima, saída de produto, a gente tem meios de verificar o atendimento do produto às condições aos padrões de identidade e qualidade. Tá? Mas aí, por exemplo, e quando você... vamos partir do princípio da bidestilação, por exemplo. O produtor, ele não moe cana no seu recipiente. Né? No seu. Aí tem uma condição específica ali você pode, por exemplo, colocar na rotulagem a questão da bidestilação. Isso é permitido colocar na rotulagem, o processo. Tá? Tá certo. Para aguardente, né? Aí você tem aqui, olha, na denominação, na questão de rotulagem, aí tem a Instrução Normativa 13 de 2005, que ela tem vários itens com relação a dizeres que podem ser colocados na rotulagem, tá? Então, por exemplo, a denominação para produto envelhecido, aí você... Só um minuto. Você pode ter só o produto envelhecido, né? Então, poderá constar no rótulo do produto aguardente de cana premium, cachaça premium, aguardente extra premium, ou cachaça extra premium, a idade ou o tempo de envelhecimento, se esse produto for composto de 100% de aguardente de cana envelhecida. Se for mistura, aí você não coloca como um produto envelhecido no rótulo, tá? Aí a declaração de idade de envelhecimento para mistura, existe uma série de normas para isso. Então, se você tiver lá mistura, você vai usar o menor tempo de envelhecimento. Então, no caso de mistura entre né, a aguardente de cana ou a cachaça premium, a cachaça extra premium, você vai declarar no rótulo o tempo de a idade de menor envelhecimento do produto. E quando você tem uma mistura de produtos com mais de 3 anos, aí você pode declarar no rótulo, você vai fazer a média ponderada da idade dos produtos que compõem o blend para colocar no rótulo do produto. Tá? Isso para declarar o tempo de envelhecimento. Porque aí isso não vai na denominação do produto, mas vai informar no rótulo o tempo de envelhecimento. A indicação geográfica, aí você pode colocar, desde que você tenha registro junto ao INPI, e aí você tem a questão do tamanho dessa letra, para você, então, você vai constar embaixo da denominação do produto,
a região, né, o município, a unidade da federação onde foi elaborado o produto, com o tamanho dos caracteres correspondente à metade da denominação do produto. Aí o uso do termo artesanal, que é proibido, tá? Então, até que se estabeleça, não é que nunca vai poder utilizar, mas ainda não existe nenhum regulamento técnico que permita a previsão do uso, que permita o uso do termo artesanal associado à cachaça. Né? O único produto que permite é polpa e suco de fruta artesanal. E o termo reserva especial também, tá? Que pode ser declarado no rótulo, desde que ele tenha algumas características específicas, né? Então, os produtos elaborados tem que ter uma comprovação, e aí existem, e isso é comprovado através de laudo, tá? Laudo analítico, que são produtos que têm características sensoriais especiais. Controle dos lotes, tá? Então, você tem a questão do controle dos lotes, que pode ser citado, que, por exemplo, para reserva especial, quanto ao envelhecimento, o controle dos lotes pode ser também especificado na rotulagem. O armazenamento em madeira, que é obrigatório, tá? Então, você tem a expressão armazenada em, e aí o nome da madeira, tá? Onde é armazenado o produto. E a expressão prata, o ouro, a expressão prata clássica ou tradicional para a cachaça branca, o termo prata ele é associado, é marca, tá? Não é denominação do produto, ele é associado à marca. Então, isso não pode ser levado na denominação do produto, mas sim na marca. Expressão ouro, a mesma coisa, né? Aí ela tem que ter essa questão da coloração, né? Da característica da cachaça ouro. Aí tem a questão dos cooperados, que existem algumas normas, né? Com relação a identificação que o produtor ele pode ser, vamos supor, numa cooperativa, porque assim, a cooperativa ela só pode adquirir produto dos cooperados, e os cooperados também, por sua vez, só podem fornecer os produtos para a cooperativa, né? E aí, na rotulagem, isso pode ser exposto, então, fica opcional por parte da cooperativa expor o nome dos cooperados, e aí tem umas normas próprias para isso. E aí, a questão das marcas, quando você for registrar uma marca, é sempre bom dar uma olhada dar uma consultada junto ao INPI, justamente para não ter nenhuma, assim, porque assim, caso essa marca já seja registrada, você pode ter problemas futuros com relação a você estar usando uma marca que já tem registro, né? Então, basicamente, quando registrar um produto e for registrar um produto ou incluir uma marca ao seu produto, verificar se ela está registrada junto ao INPI, ou então, para não ter a sua marca utilizada por outros produtores, registrar a marca junto ao INPI. E aí, aqui, né, se vocês clicarem aqui nessa estrelinha, vocês têm acesso a toda a legislação, tá? Direto no site do Ministério da Agricultura, nos links próprios, porque para vocês não terem que ficar procurando ali dentro nem a legislação, nem o CEPIAGRO. Se vocês clicarem aqui, vocês têm acesso a todos a parte de legislação de bebidas e de cachaça, no site do Ministério da Agricultura. Aí a gente já falou dos cursos, né? Então, aqueles cursos gratuitos oferecidos pela Enagro, que é a Escola de Gestão Nacional Agropecuária,
eles são esses 3, né? Eu acho que o mais indicado, assim, para vocês, que vai mais, assim, que vai atender a necessidade de vocês, são esses aqui, né? Então, registro, são 3. Registro boas práticas de fabricação, rotulagem de bebidas, vinhos, bebidas e derivados da uva e do vinho. A cachaça está inclusa nesse curso também. Isso é um. E o outro é a certificação para exportação, caso vocês tenham futuramente interesse em exportar o produto. E aí, gente, eu encerro. Foi bastante extenso, né? A gente já passou da hora bastante. E, assim, é muita informação, tá? É muita informação. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, meu e-mail está aqui, tá? E aí, se vocês quiserem, tem o telefone aqui da Ultra também. Vocês podem ligar para tirar dúvida, vocês podem mandar e-mail para tirar dúvida, e a gente manda mesmo. Pode mandar. Pode mandar, Viviane, assim, aí qualquer dúvida que vocês tenham ou queiram, né, com relação à legislação que vocês devam consultar, ou alguma informação que vocês queiram com relação aos procedimentos de registro, é só ligar. A gente, assim, às vezes é difícil encontrar a gente, né, Mitidieri, que nem sempre a gente está no escritório, a gente sempre está rodando por aí, mas a gente está à disposição para esclarecimento de dúvida qualquer que vocês tenham, tá? Então, eu agradeço a atenção de vocês, e aí eu acho que a gente vai se conversar ao longo do tempo, né? O estabelecimento de vocês, muito provavelmente, no CIPIAGRO, vocês vão inserir a documentação, muito provavelmente a vistoria vai ser feita pelos técnicos da Ultra Campinas, tá bom? Eu vou deixar aqui com vocês o meu depoimento sobre como foi para mim registrar os nossos produtos no Ministério. Primeiro momento eu enlouqueci, mas depois você começa a perceber que tudo tem uma lógica, tudo tem um encaixe. Então, assim, cada detalhe, se for acompanhando, Paulo, eu estou vendo que o Paulo está interessado porque deve ter alguém ali muito próximo, ou alguma ligação ao registro. Paulo, não é tão difícil. Parece, inicialmente, quando abre aquela tela e tem aquele monte de informação, mas depois tudo vai se encaixando de um jeito onde tudo tem lógica. Viviane, eu acho assim, até assim, vocês viram, né? É um monte de informação, um monte de detalhe, porque se você vai entrando, inclusive, assim, se vocês começarem a fuçar aí esses slides e começarem a entrar, vocês vão ver que é um negócio que vai crescendo. Então, por isso até que tem o cartilhão agora, né? Para vocês, uma sugestão que eu faço é que vocês entrem ali naquele link e baixem o cartilhão. É um documento em PDF, salvem com vocês, porque isso dá uma ajuda assim na busca, né? Então, a legislação, aqui nesses slides, está bem organizado como vocês acessam essa legislação do Ministério da Agricultura. E é importante porque, assim, muitas vezes a gente recebe questionamento por parte dos produtores que sequer tiveram contato com a legislação. Tudo bem, um primeiro contato, qual é a legislação? Isso é uma coisa, mas se quer ler a legislação, é complicado, porque tem que ter essa, assim, e a questão dos responsáveis técnicos também, né? A gente... É importante um responsável técnico ter conhecimento da legislação, tá? A gente fica à disposição para as dúvidas, mas, assim, é importante que vocês tenham conhecimento, porque é um negócio de vocês, né? É o que, assim, é um negócio de vocês. Então, para vocês saberem o que vocês estão fazendo, o que é permitido, o que não é permitido. E também, quando vocês derem uma olhada no decreto 6871, dá uma olhada lá no artigo 99, que fala, aí trata mais daquela questão da fiscalização, o que é verificado, o que é permitido, o que não é permitido.
e também da questão dos termos de fiscalização, das penalizações, esse tipo de coisa, está tudo no decreto 6871, tá? Então, dá uma olhada no artigo 99, que é um artigo que esclarece bastante coisa, tá? Com relação ao que é permitido e não é permitido, tá? Então, acho que é isso. Então, talvez, né, Márcio, se houver a necessidade de outro, um tempo maior, ou uma outra conversa nesse sentido, a gente está à disposição, tá? E também o horário, que hoje já está, né, passando um pouquinho da hora, mas é isso, gente. Basicamente é isso, tá? E à medida em que vocês vão entrando nesse universo, aí vocês vão se habituando, e aí vocês vão ver, aí o depoimento da Viviane vem bem a calhar, vocês vão se habituando, conhecendo e vendo que não é um bicho de sete cabeças. E que ajuda, assim, que a legislação e todas essas normas legais, elas vêm para ajudar e não para dificultar, tá bom? Legal. Márcio e Patrícia, deixa eu fazer um comentário. Obrigado pela atenção e pela exposição aí, dessa maneira bem tranquila, bem didática. Bom, pelo menos eu que não trabalho com essa legislação, pude aprender um pouquinho mais e entender bem da forma como foi colocada. E aí que eu ia comentar. Eu tenho percebido no grupo que está trabalhando aí sob a liderança do Instituto Federal e dos produtores, né, da própria associação que está se formando, tem percebido que eles estão criando um senso de pertencimento, de associativismo muito forte, né, laços entre eles, seja depois das reuniões, durante as reuniões e após. Então, esse assunto pode ser compartilhado, multiplicado para os demais que não puderam participar hoje, e uma segunda rodada, né, Márcio, seria bastante interessante, porque aí vocês que hoje participaram vão tendo contato com todas essas informações, começam a ter mais, as dúvidas começam a aparecer, e aqueles que não puderam vir hoje acabam tendo esse acesso a essa gravação, né, que o Márcio sempre coloca depois das reuniões do grupo, e ao material. E no primeiro semestre do ano que vem, se a Patrícia tiver disponibilidade de tempo, porque eu comentei que ela é a chefe da Ultra Campinas, né, que é uma das maiores ultras do estado, e se não do país, do interior, né, pelo número de estabelecimentos, enfim. A gente tem 81 municípios ligados à unidade e mais de 3 mil estabelecimentos, mas aí não é só da área de bebidas, é de, né, sementes e mudas, a parte de produtos veterinários, vacinas, assim, é um universo gigante. E aí a gente tentaria, com o grupo depois, agendar uma data e, né, com antecedência, assim, dá para fazer uma outra rodada. Ó, eu estou oferecendo, mas quem vai fazer é ela, viu, gente? Não, mas a gente tá disponível, e eu acho super interessante a gente começar também, porque assim, a gente ter essa possibilidade, né, de acesso e de passar essa informação, justamente porque assim, à medida em que vocês têm conhecimento das normas, isso facilita também o trabalho da gente, né, Mitidieri? Porque a partir do momento em que vocês estão mais informados, vocês têm mais condição de ajudar o trabalho do próprio Ministério, tá? Eu vejo que o ano que vem, um dos grandes trabalhos que a associação começa a ter é exatamente sensibilizar esses produtores que estão em processos de legalização, ou convencer os que não têm ainda a se formalizarem, né, mediante ao mapa e assim por diante, para que eles venham a aderir ao projeto da indicação geográfica. Né? Então, assim, de uma maneira rápida, ontem nós estávamos em Pedreira, né, e nós fizemos a pergunta: aqui em Pedreira tem produtor de cachaça? Tem.
né? Então, até essa questão das delimitações geográficas, indicando historicamente a região produtora, quem são os produtores, onde estão localizados, a gente não vai poder indicar, por exemplo, o produtor não informal, né? Então, o trabalho ainda é intenso, a gente vai até 2024 com esse projeto, né? Então, eu acho que caberá vários momentos que a gente deverá fazer esse diálogo, principalmente com esses produtores, dentro dessa questão da formalização. Então, sempre será bem-vinda toda a ajuda que nós conseguimos do Ministério, né, para nos auxiliar com relação a isso. E até um pouco pensando além, né, eu acho que uma rodada presencial, como foi proposto pela Patrícia, né, a gente poderia pedir o apoio do SEBRAE na divulgação, na localização desses produtores, juntamente com os que estão aqui, que já são produtores também, e a gente poderia pensar no Instituto Federal apoiando em termos de o produtor ter uma certificação, olha, eu participei desse evento, né? E aí ele dizer, olha, eu fiz isso e agora eu vou procurar também me formalizar, procurar também as autoridades competentes para que isso possa ser feito. Eu acho bastante interessante a gente conseguir fazer isso. Então, é algo que a gente pode estudar já logo no começo do ano que vem e fazer essas propostas. Certo. Então, assim, eu acho que, assim, a gente tem bastante, eu acho que vai ter bastante conversa pela frente, né? Ainda mais, assim, porque agora assim, a partir do momento em que vocês tenham sucesso nessa coisa, nesse processo de conscientização do maior número de produtores, muito provavelmente esses produtores, eles vão começar a vir para a legalidade, né? Então, acho que a gente tem um longo caminho de conversa aí pela frente, né, Mitidieri, porque a gente espera que com isso também frutifique nessa questão de trazer para a legalidade esses produtores que atualmente não se encontram, né? E entra num ciclo virtuoso, né? Isso fortalece a associação, fortalece a arrecadação da associação, uma associação mais presente, mais rica, consegue fazer mais coisas para defender o selo e controlar o selo, enfim, você acaba entrando num ciclo virtuoso de coisas. Exatamente. Patrícia, muito obrigado pela sua presença, Obrigada a vocês pela presença também, eu que agradeço. Disponibilidade de ofertar para a gente esse seu conhecimento, né, para esclarecer muitas dúvidas. E vamos abrir mais espaço para que vocês venham, sim, viu? Vocês vão ser muito bem-vindos nos auxiliando nesse processo. Mitidieri, muito obrigado pelo contato, tá certo? E a gente vai conversando. Tá certo, então, gente. Então, uma boa noite a todos, né? Acho que acho que a essa altura a gente está já em 16 de dezembro. Desejar aí uma feliz festa para todos, um ótimo início de ano e uma boa noite aí para todos vocês. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite, boas festas para todos. Obrigado, gente. Boa noite, boa noite. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.